mesmo, colocar o responsável na cadeia. Quando a gente vê uma cena como essa, claro que ficamos apavorados, não é mesmo? Você, minha amiga que está nos assistindo, você, meu amigo que tem criança, adolescente, mulher em casa, que precisa sair, fica essa preocupação, não é mesmo? Muitas não têm escolha. Quantas mulheres trabalham ou estudam à noite? Quantas precisam fazer o caminho que não é seguro? Esse é o nosso assunto aqui no estúdio, por isso eu recebo o psicólogo Alexandre Brito, o especialista em segurança pública Rafael Pereira e a confeiteira Cleni Mel, que estava me contando que mudou a rotina por conta dessa insegurança, né, Cleni? Boa tarde para você. Boa tarde. À noite, há alguns anos já, eu não saio sozinha. E eu vou muito à igreja e quando termino o culto, sempre alguém me dá uma carona. Quando não me oferecem, eu peço. Porque não dá, insegurança é muito, medo é muito. E o fato de ser mulher é um agravante porque se torna uma vítima fácil para muitos bandidos, na sua opinião? Nos dias atuais, no nosso país, só de ser mulher a gente já corre risco. Aí algumas pessoas vão levantar a questão, mas as mulheres andam com roupa indecente. Aquela moça não estava com roupa indecente. Ela não estava de roupa curta. Mas nada também justifica um crime, Não, né? não. Isso não é justificativa nenhuma. Ela não estava. A gente tem medo, sim, de sair na rua, principalmente à noite. Não que de dia não vá acontecer, mas principalmente à noite. Pois é. Bem, Rafael, infelizmente, por conta do machismo e de outras circunstâncias que a gente vive, algumas ações de crime, né, que recentemente foram tipificados como a importunação sexual, antes eram passados batidos por muitas mulheres, né? Não denunciavam, não registravam o boletim de ocorrência. Agora essa é uma realidade que está mudando por conta, inclusive, dessa mudança no Código Penal, né? Dessa especificidade da importunação, do assédio, não é mesmo? Boa tarde. Boa tarde, Lucas. Certo. Anteriormente, algumas condutas, né, libidinosas eram tratadas não como crimes, mas como meras contravenções penais, que são infrações penais cuja carga punitiva era muito reduzida. A título de exemplo, a contravenção penal que foi substituída pelo crime de importunação sexual, ela não comportava nem a prisão em flagrante, né? Caso a prática ocorresse, ocorria a substituição da prisão em flagrante por um mero termo circunstanciado, em que o conduzido na delegacia se comprometia a comparecer em juízo, né? E na maioria das vezes isso não acontecia. Então, nós temos, né, nos últimos anos, uma alteração significativa da legislação penal. Inclusive, ontem foi publicada uma nova lei, né, que transforma aí o feminicídio, que anteriormente era um homicídio qualificado, era uma qualificadora do crime de homicídio, o artigo 121 do Código Penal, e hoje ele passa a ser um tipo penal autônomo, um crime em espécie. Então, hoje no Código Penal você tem o homicídio como o primeiro crime da parte especial do Código Penal e você tem o 121A, que agora é o feminicídio. E alteração relevantíssima diz respeito ao preceito secundário, aquilo que se chama de pena, né? Que hoje o feminicídio, né, a partir da nova legislação, ele vai ter uma pena em abstrato de no mínimo 20 anos, chegando até os 40 anos, que seria o máximo, né, que o Código Penal permite para o cumprimento em privação de liberdade na prática de um crime. Perfeito. Você que está acompanhando o nosso Fala Espírito Santo, me conta, fala no Zap. Já passou por uma situação horrível como essa, né? Tem medo de sair de casa, você se preocupa, muda o trajeto, precisa sair à noite, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que vai direto no Fala no Zap, 99942-2478. Estou esperando a sua participação, já temos até uma aqui. Boa tarde, Lucas. Infelizmente, às noites eu nem saio de casa, porque a violência está muito grande nas nossas cidades. Hoje em dia, as pessoas estão muito violentas. Alexandre, a Cleni falou que nunca passou por uma situação como essas que nós estamos exemplificando. Mas ainda assim há o medo da mulher de sair à noite, de sair sozinha por conta dessa violência. Boa tarde. Boa tarde, Lucas. Esse medo de sair à noite de casa, mesmo que você não tenha passado por uma violência, é prudente, porque você sabe que você vive numa sociedade violenta e que, de algum modo, produz várias formas e modos de violência contra a mulher. Você também falou, Lucas, do machismo, é aquela história, pode que não ser que sejam todos os homens, mas é sempre um.
Isso também é um outro problema que a gente vê que tem uma cultura de submissão da mulher, um tratamento da mulher como posse ou como objeto, que faz e propaga e dissemina essa violência que está aí, está dada. E ela é uma violência que já está instituída, é uma violência que a gente vê que muitas vezes as estratégias para lidar com ela acabam sendo individuais, o que mostra também um grande problema de segurança pública. As pessoas vão tendo medo ouvindo as histórias de outras mulheres, vão tendo medo, vendo como isso afeta mulheres que são vítimas de violência, que desenvolvem uma série de problemas, né? Como transtorno de estresse pós-traumático, ansiedades, diminui a autoestima, você tem sempre a sensação de vulnerabilidade e de medo, esse perigo constante. Se você está andando na rua à noite e você vê uma outra pessoa, você não se sente seguro por ter mais alguém, você sente com medo porque cria também essa cultura e essa sensação de desconfiança. Todo mundo é um perigo imanente, todo mundo o tempo todo você se protege, se defende, precisa dessa vigilância constante, ou seja, a gente vive numa sociedade que produz em nós paranoias, medos o tempo todo, e isso é algo que faz com que a gente tenha um espaço, um ambiente social muito adoecido. Olha, pela internet eu vou conversar agora com a Pamela Barbosa, que vai contar pra gente se já viveu alguma situação em que se sentiu insegura. Pamela, muito boa tarde. Já aconteceu algo relacionado a isso com você? Ei, boa tarde. Infelizmente, sim. Não só comigo, como que na minha família a gente já teve casos de estupro mesmo acontecido. Mas a minha situação foi dentro do ônibus. Eu sentada e o rapaz passando os órgãos dele íntimo em mim. E eu não pensei duas vezes em falar alto com ele, que era para ele parar, que eu não estava gostando. Ele, mais que depressa, viu que outros homens de trás não gostou. Ele mais depressa, ele pegou, deu sinal e desceu. E foi aí que, querendo ou não, me senti mais segura, que eu vi outras pessoas para me defender. Porque no momento que aconteceu isso, eu estava gestante, né, na época. Nossa, mais covarde ainda, né? Uma situação dessa, um crime desse. Quase ganhando neném. Meu Deus. E você, Pamela, você pensou em realizar uma denúncia, em seguir à frente ou não? O que você pensou? Que atitude você tomou? Então, na hora, eu fiquei tão em pânico que eu não pensei em nada. Eu só pensei em reação de falar alto, que era para ele parar de passar o negócio em mim. E que eu não estava gostando. Demonstrei, as pessoas viram também, porque era perceptível, né? Tava, entende? E ele, mais que depressa, os rapazes estavam no lado do fundo do ônibus, desceu, pegou e falou com ele foi e desceu. A única coisa que eu fiz foi ligar para o meu esposo e pedir para ele me buscar, porque eu estava em choque ainda. Então, nesse momento, eu fiquei, assim, sem chão. Imagino, Pamela. Já já eu volto a conversar com você, porque, Cleni, que tipo de ambientes você evita, muda o trajeto para não acontecer uma situação de assédio ou importunação sexual? Eu evito sair à noite sozinha. Quando eu saio, tipo 7 da noite, que ainda tem bastante fluxo de pessoas, mas na volta eu já não volto sozinha. Evito ônibus, né? Estou andando muito de moto Uber, porque nem o carro eu acho seguro. Eu acho que a moto, por estar ali exposto, todo mundo está vendo, eu sinto mais segurança na moto do que um Uber carro. É mesmo? Por quê? O carro, você está ali dentro com uma pessoa, está tudo fechado. Quem está fora não está vendo. A moto não, a moto eu estou exposta. Ou seja, mais vulnerável, não é isso? Para a pessoa. Para quem está pilotando a moto. Se ele faz alguma coisa ali, eu dou um grito no trânsito, outros carros vão parar ele. E o carro? É um absurdo a gente ter que falar, né, que a mulher não pode fazer uma caminhada, sair à noite, andar sozinha, porque pode ser vítima de uma situação como essa. É lamentável. Tem participação aqui no Fala no Zap? Olha só, uma telespectadora disse: boa tarde, Lucas, está difícil demais, eu sempre mudo a rota. Outra pessoa disse que já foi assaltada e estuprada quando tinha 19 anos e saía da escola.
Outra pessoa disse que já foi vítima de assédio várias vezes. Rafael, como que você vê, como especialista em segurança, essas formas das mulheres se protegerem e evitarem serem alvos de bandidos? Olha, Lucas, são vários os ambientes, né, e os tipos de criminosos. Nós temos aqueles criminosos que são criminosos contra o patrimônio, aqueles indivíduos que, a priori, se aproximam das vítimas com a intenção da prática de um crime contra o patrimônio e acaba escalando para um crime sexual, né? E nós temos aqueles indivíduos que, efetivamente, são predadores sexuais, são indivíduos que praticam estupro, né? Então, essas condutas, né, por serem condutas extremamente graves à luz da legislação, o primeiro passo importante que a mulher deve sempre ter em mente é denunciar, é procurar. Foi vítima, ainda que seja de uma conduta que ela entenda que naquele momento ela não queria buscar a polícia, procure a polícia. Porque quando você lavra o boletim de ocorrência, o boletim unificado, você leva até o Estado o conhecimento daquela prática criminosa. Muitas vezes você consegue identificar quem é o agressor e, a partir daí, a polícia consegue preparar o mapa do crime, consegue fazer a identificação desse indivíduo, já liga o alerta do Estado, né? E com relação às medidas preventivas de segurança, eu sempre digo aqui que em sede de segurança pública não há nenhuma medida que seja 100% eficaz, né? A gente trabalha com redução de danos, né? Então, em via pública, por exemplo, né? Tá andando na rua à noite, não tem como deixar de fazer aquele trajeto. Algumas medidas simples, às vezes, mitigam a ação de criminosos sexuais, como, por exemplo, ande no fluxo contrário ao trânsito, porque aí você consegue observar se está vindo um veículo, uma moto, porque o agressor nem sempre ele está a pé. Muitas vezes ele está vindo de veículo, ele está vindo numa motocicleta, você não consegue observar, né? Procure locais iluminados e, caso sinta a que está sendo seguida ou aquele alerta interno, ele é ligado para você, entre no estabelecimento, entre num prédio, busque ajuda numa residência, numa portaria ou quem passa na rua. É muito melhor essa atuação preventiva do que esperar que aconteça algo mais grave, e aí só o que resta é efetivamente buscar a polícia, né, e buscar, né, identificar esse criminoso e levar ao conhecimento das autoridades essa prática criminosa e esse criminoso. Temos mais participações e relatos aqui no Fala no Zap, nas redes sociais. Eu estou aqui acompanhando os comentários de vocês e muitas pessoas aqui falando, Alexandre, que já passaram por situações de assédio, de importunação e que até hoje não conseguiram superar. Vou dar um exemplo de um telespectador que se identificou como Júnior. Ele disse, tá vendo, um homem também. Ele disse que quando era criança, foi abordado por um homem que tentou o agarrar. E, à época, ele ficou bastante traumatizado. São situações que mudam o comportamento da pessoa totalmente, não é? Muda, não se trata, quando a gente fala de violência sexual, também de pensar simplesmente em como a pessoa vai lidar sozinha com isso, porque isso é um problema mais coletivo, é um problema social, a gente precisa lidar com isso em outros âmbitos também. Então, quando você vive, né, infelizmente, uma experiência de violência, algumas pessoas têm dificuldade, nesse caso que a gente traz aqui de uma criança, né, às vezes tem dificuldade de falar com medo de como os adultos vão reagir. Porque os adultos não são muito bem educados para lidar com situações de violência. Eles querem resolver com outras violências. Então, às vezes, a criança tem medo de se sentir culpada pelo que ela sofreu. Então, é muito importante que haja esses espaços de diálogo, de confiança, para que a criança, por exemplo, não tenha medo de contar para um adulto uma violência que ela sofre. Alguns pais, inclusive, falam, se você apanhar na rua e não revidar, você apanha em casa também. Então, tem essa série de formas, né, que calam a criança, né? Mas lidar com isso, você, por exemplo, fazer o seu próprio tratamento, uma terapia, ela pode ser essencial para lidar com a situação. Não se trata de apagar, não se trata de você superar nesse sentido de que agora eu esqueci, mas você saber o que fazer com isso, você conseguir compartilhar em um ambiente seguro, muitas vezes compartilhar com pessoas que você acha importantes para você e saber lidar com isso. Às vezes você acaba compartilhando isso dentro do seu casamento, dentro da sua família. Isso pode fazer muita diferença, mas a maioria das pessoas de início tem medo de falar, se calam, tem um problema estrutural nisso que acaba perpetuando, inclusive, a violência também, por causa desse medo que é colocado, esse terrorismo, né? Então, esses cuidados são essenciais. Você pode lidar com isso, por exemplo, fazendo um tratamento, uma análise
e também você conseguir, de algum modo, saber o que fazer com isso nesse âmbito familiar, íntimo, né, para tentar lidar com isso, conviver de alguma forma com isso, mas que isso não te paralise, você possa viver apesar disso. Nós mostramos há 2 semanas o caso de uma adolescente que também foi abordada na rua por um criminoso e estuprada. Olha só as imagens de vídeo monitoramento que mostram, veja, a menina subindo uma rua ao lado do homem. Ninguém desconfia que ele é um estuprador. A vítima contou que foi abordada pelo criminoso no caminho para a casa de uma amiga. Segundo a menina, ele estava armado com uma faca e obrigou a caminhar até este campo de futebol onde aconteceu o estupro. Meu Deus. Durante o ataque, ele ainda feriu a adolescente com facadas no pescoço e a ameaçou para que não gritasse. Depois do abuso, a menina conseguiu correr até uma base da polícia, onde pediu socorro. Ela foi levada para o hospital e esse homem permanece foragido. Claro que a gente também fica em cima do caso para acompanhar as atualizações da polícia. Mais um caso. Em setembro, nós mostramos outro registro que desafiou, gente, a polícia. O caso que um homem que atacava as mulheres e tentava forçá-las a entrar no carro dele. O homem é acusado de atacar pelo menos 7 mulheres. Olha a forma como ele agia em uma região de São Paulo. Ele sempre agia da mesma forma, aproveitava o momento de distração da vítima e tentava obrigá-la a entrar em um veículo. A polícia conseguiu identificar esse homem, que seria Solirano de Araújo Souza, de 48 anos. Mas o maníaco do carro, como ficou conhecido, ainda não foi encontrado. Existe a suspeita de que ele tenha sido morto pelo chamado Tribunal do Crime. Rafael, a gente está citando exemplos aqui extremos de estupro, mas também falamos da importunação sexual, do assédio, mas é importante que a mulher, que a vítima, não releve isso, registre a denúncia, leve isso à frente, para que isso não se repita e porque a polícia corra atrás também, não é mesmo? Condutas que antes eram tidas pela legislação como leves, como brandas, hoje são tratadas de forma muito grave, né? Então você tem hoje a prisão em flagrante pela importunação sexual. E muitas vezes o indivíduo ele é levado para a delegacia, ele é preso em flagrante e nem existe a possibilidade da concessão de fiança pela autoridade policial. Então esse indivíduo ele é mandado para o presídio, apresentado ao juiz, né? E se efetivamente o magistrado entender pela possibilidade, libera ele só na audiência de custódia. Então é muito importante que seja feita a denúncia, né? E principalmente quando há a efetivação da violência sexual, porque a mulher precisa ser atendida em nível de polícia e em nível de saúde pública também, né? Porque existem os programas pós-atendimento, né? Para poder evitar aí a disseminação de doença, a contaminação, a profilaxia tem que ser feita, o atendimento psicológico. Então, existe uma rede que integra a legislação, a polícia, a saúde pública, a psicologia, o atendimento social. Então, e tão importante quanto o atendimento é a identificação desse criminoso para que ele seja, de plano, retirado das ruas e não faça dessa forma mais vítimas. Deixa eu voltar a falar com a Pamela, ela está conosco ainda, para poder, ela que contou para a gente o que ocorreu com ela dentro do ônibus. Pamela, depois do ocorrido, que cuidados que você toma para um horror desse não acontecer de novo? Eu evito o máximo andar de ônibus, né, agora. E quando eu tô no ônibus, eu tento o máximo sentar naquelas cadeiras onde tem uma só. Que aí eu evito o transtorno. Se o ônibus estiver muito lotado, eu não entro também, porque tem aquela tal da passação atrás da gente, ou passar encostando demais, para evitar a agonia, né, e o constrangimento, porque eu sei que eu não vou ficar calada. Isso mesmo, Pamela. Olha, agradeço muito a sua participação, é importante o seu relato, você colocar a sua cara na TV para incentivar outras mulheres que passaram por uma situação dessa e aí relevaram, não denunciaram. Sim, não pode se calar, tem que denunciar. Obrigado, Pamela, pela sua participação. Eu sigo aqui com várias participações aqui nas redes sociais, muita gente falando que passou por situações desagradáveis, as pessoas relatando aqui no Fala no Zap, tá bom? Não vou conseguir citar todos, mas para encerrar, Alexandre, eu queria só que você comentasse sobre essa questão de
seguir a vida, sempre a mulher seguir a vida, sempre atenta a tudo o que acontece. A Cleine falou, só de ser mulher no Brasil já começa perdendo, já começa com insegurança, não é mesmo? Cultura, né, uma estrutura que promove incessantemente a violência contra a mulher. Não é casos ao acaso, não são casos isolados. A gente vê que tem toda uma estrutura, discursos, né, machistas, práticas machistas, a sociedade é dividida em diversas formas, economicamente, né, socialmente, a gente vê no trabalho, muitas formas de exercer esse machismo, né? E de fato, Lucas, você fala que esse enfrentamento ele é permanente. E junto com esse enfrentamento, infelizmente, vem alguns sintomas, como justamente essa desconfiança permanente, esse pavor permanente, essa atenção permanente o tempo todo, e você às vezes passa por uma situação como essa, você tenta viver não por causa disso, mas apesar disso também. E é uma estrutura que é preciso você acione também várias formas de trabalhar com isso, porque geralmente é multiprofissional também, né, quando se aciona o serviço social, às vezes a enfermagem, a medicina, a psicologia, para tentar lidar com isso, né? E a gente vê que, enquanto que as mulheres, elas criam também essas redes de apoio, de segurança, para tentar lidar com isso. Então, realmente, Lucas, é um problema social, é um problema estrutural e a gente precisa fazer esse enfrentamento permanente, porque o pavor e o medo também são permanentes.